tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Nós reconhecemos, Pai, em nome de Jesus. Reconhecemos, Pai, a tua graça e o teu favor sobre nós, Pai. Obrigado, Sandra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo ambiente em que nós estamos. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pelo teu Espírito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque luz a respeito, Pai, da tua vontade vai chegar no nosso coração hoje. Nossos olhos serão abertos e aquilo, Pai, que estava talvez escurecido, que estava, Pai, em nome de Jesus parado, nós colocamos em movimento aquilo, Pai, que estava escurecido, luz e clareza a respeito da tua vontade vai chegar para os teus filhos. Nós reconhecemos, Pai, o Senhor nessa noite. Reconhecemos, Pai, que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Mas reconhecemos também, Pai, que existe ainda muito a se fazer e nós não desistimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Não abrimos mão, Pai, da tua palavra sobre a nossa vida. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que estamos, Pai, em um ambiente de favor e de graça. Que estamos, Pai, desfrutando de um ano de galardões e recompensas. Então, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para comunicar, Pai, na nossa vida nessa noite. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber da tua palavra, acolher com mansidão no nosso coração e nos disponibilizamos, nos comprometemos, Pai, de colocá-la em prática, porque sabemos que existe a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus é bom, fique à vontade, pode se assentar. Diga para quem está do seu lado aí, que bom que você veio, aleluia. Deus é bom em todo tempo, haha. Hoje, feriado, né? Você atendeu essa convocação e veio para a igreja, o melhor lugar que você poderia estar hoje. Como nós dissemos sempre, né? Nós estamos mesmo no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e fazendo a coisa certa e da maneira certa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, obrigado grupo de louvor, vocês são top, aleluia. Vocês viram que a Bel e a Flávia estão de parzinho hoje, aleluia. Merece uma foto até, viu? Estão chique demais. Então, abra comigo, gente, por favor, vou ser breve, mas também muito específico, a respeito do que Deus tem para comunicar nessa noite, em nome de Jesus. O livro de Lucas, no capítulo 24, perdão, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: naquele mesmo dia. Então, fala aqui a respeito, né, o contexto é dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, né, e aqui já era o terceiro dia que Jesus tinha morrido, e esses discípulos estavam a 12 quilômetros de Jerusalém, do acontecido, né, da cruz lá, e eles já tinham pego esse caminho para poder ir embora, né? Tinham desistido das coisas. Mas essa expressão que foi dita aqui, naquele mesmo dia, essa expressão, ela depende de quem está vendo ela e de como a gente está vivenciando esse dia. Esse dia hoje, por exemplo, 19/6/2025, ele pode ser só mais um dia, mas pode ser também o dia do meu milagre. Ou pode ser o dia também que eu decido acolher a palavra com mansidão no meu coração, decido colocar em prática e vou viver a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque essa expressão aqui, para eles, naquele mesmo dia, sabe, gente, para eles era só mais um dia, ou talvez o terceiro dia da morte. Mas para outros, essa expressão, aquele mesmo dia, era o dia da ressurreição. Então, o que define como vai ser o nosso dia, esse reconhecimento de Deus ao nosso lado, é como a gente vai enxergar essas coisas. Porque a Bíblia diz assim, ó, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, ou 12 quilômetros, né, como eu acabei de dizer aqui. O livro, alguns versículos anteriores, para ser bem específico, no verso 11 e 12, aqui fala que as mulheres tinham ido até o sepulcro, né, de Jesus, e lá elas tiveram uma visão de um anjo, e aí o anjo tem aquela, diz lá para elas, né, fala assim para elas: por que vocês estão procurando
entre os mortos aquele que vive. Aleluia. Eu gostei dessa expressão quando o anjo disse isso para elas. Porque às vezes a gente não encontra as coisas porque a gente procura no lugar errado. Está comigo? Então aquelas mulheres foram até o sepulcro, o anjo apareceu para elas e falou assim: gente, vocês estão procurando no lugar errado. Você está procurando no lugar dos mortos aquele que vive. Ele já não está mais aqui, ele ressuscitou. Então elas ficaram animadas com aquilo, voltaram, contaram para os discípulos. E aí no verso 11 e 12, olha o que diz. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu ao sepulcro. E, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Olha que interessante, então. Para 2 dos discípulos, era o terceiro dia da morte, o dia que acabou, não tem mais jeito, aquilo que Jesus tinha falado não aconteceu, é melhor a gente ir embora, é melhor a gente desistir. Eu nem sei se eu acredito nessa palavra da fé mais, porque algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, eu não estou vendo nenhuma manifestação, não estou vendo com os olhos naturais, mas Pedro, naquele mesmo dia, ao que para uns era o terceiro dia da morte, para Pedro era o início de tudo, porque era o dia da ressurreição. Quantos estão entendendo até aqui? Então, a maneira como a gente vê isso vai determinar quem a gente vai ser daqui para frente. Porque Pedro, ele também não viu nada naquele sepulcro. Mas o fato de ele não ter visto nada naquele sepulcro, a não ser os lençóis, ele ficou maravilhado e disse: aconteceu. E às vezes a gente precisa mesmo disso, sabe? De não ter nada natural para se apegar, para que a gente venha crer na palavra. E reconhecer o Deus da jornada. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero mesmo que a gente venha sair daqui reconhecendo que Deus foi Ele quem nos trouxe até aqui, foi Ele quem nos sustentou até aqui, e essa mesma palavra que nos trouxe até aqui, a continuidade nela, nas mesmas coisas, vai nos levar além do que a gente já veio. Não reconhecer que foi Deus quem nos trouxe até aqui é tolice, mas eu digo, mais tolice ainda é não querer avançar e querer ficar estagnado no mesmo lugar. Quando sabe que Deus tem mais? E tem mais, eu não falo de uma ingratidão ou uma insatisfação desse lugar ou dessa estação em que nós estamos, mas é um reconhecimento de que a palavra promete para a nossa vida mais. A Bíblia chega a dizer no livro de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se a gente teve sucesso em algumas áreas da nossa vida até aqui, eu quero te encorajar que existe mais daqui para frente. A gente não vai ficar somente onde a gente está. Agora, o não reconhecimento de que foi Deus quem nos sustentou até aqui, pode trazer alguns malefícios, eu diria, para a nossa vida, a ponto de a gente não avançar mais. Olha, a Bíblia diz assim no livro, continuando nesse capítulo aí, mas no verso 15, a Bíblia diz que aqueles dois lá, né, que provavelmente era um casal, né, a Bíblia diz que fala do nome de Cleopas, mas no livro de João também fala, no capítulo 19, no verso 25, que Maria, a mulher de Cleopas, estava lá diante de Jesus na cruz. Então acredita-se que esses dois, né, discípulos no caminho de Emaús eram um casal. E então, enquanto eles estavam indo, a Bíblia diz assim no verso 15: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que interessante. Quantas vezes a gente não está caminhando, coisas estão acontecendo de favor na nossa vida, o próprio Jesus, a presença, o Espírito Santo está com a gente todos os dias, e a gente ainda não consegue reconhecer isso. E quando ele do lado, e eu gosto de Jesus, assim, do bom humor dele, porque a Bíblia diz que ele estava indo com eles, e é interessante, você pode acompanhar na história aí depois, e aí Jesus fala para eles: o que está rolando que vocês estão indo aí, entristecido? E aí eles falam assim: você não sabe? Você não sabe das últimas notícias? E aí é que está o problema, sabe? Às vezes a gente está focado demais nas últimas notícias, no que o jornal está falando, no que o sistema do mundo está dizendo, quando Jesus está do nosso lado. E eu falo do bom humor dele porque ele disse: não, me conta.
E aí eles começaram, os dois, a contar para Jesus: não, você não está sabendo do varão profeta, eloquente em palavras, poderoso em milagres, um monte de coisa, mas foi entregue para os, como é que chama lá, os mestres lá, e ele foi maltratado, apanhou, foi crucificado, só você que não sabe disso. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a explicar para eles, né, tudo que a Escritura dizia a respeito deles. E aí o que me faz pensar é que quanta gente às vezes está dentro da igreja e não reconhece aquilo que Deus tem feito, e passa a viver, ao invés de uma vida de gratidão por aquilo que Jesus já fez por nós, por aquilo que está proposto para acontecer, ao invés de viver essa vida de gratidão, vive uma vida de reclamação ou insatisfação, e é isso que trava o avanço da nossa vida. Entende? Agora, eu anotei duas frases aqui que eu acho interessante. Diz assim a primeira: se você não acreditar naquilo que a palavra diz a seu respeito, não conseguirá convencer os outros daquilo que a palavra diz a respeito deles. A primeira coisa que a gente precisa como crente é acreditar naquilo que Deus fez por nós e reconhecer esse Deus nessa jornada que nós estamos vivendo. Porque quando a gente acredita para nós, a gente vai conseguir convencer os outros de que Deus é bom. Quando que eu vou conseguir falar de Deus se nem eu acredito nele direito? Outra que eu achei interessante diz assim: sou o resultado de todas as vezes que não me permiti desistir e confiei em Deus. Aleluia! Então nós somos o resultado de todas as vezes que a gente não se permitiu desistir. Eu não estou dizendo que não veio vontade às vezes de desistir, eu não digo nem às vezes, muitas vezes. Talvez até a grande maioria, pelo fato de não ver mesmo naturalmente, ou não ter materializado aquilo que a gente idealizou, aquilo que a gente desejou. Mas a gente precisa entender que essa vida cristã, ela é uma jornada de sucesso, mas reconhecendo quem nos chamou para a jornada. Em João 14,6, Jesus diz uma expressão muito interessante. Ele diz assim, um versículo muito conhecido, talvez você saiba de cor, mas ele diz assim, ó: eu sou. Ele não está dizendo que ele está indicando um caminho. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Está comigo? Eu sou o caminho. É lógico que continua aí, né? A verdade e a vida, e ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, significa que ele está no Pai. Quantos estão comigo? Mas como a gente poderia falar da verdade, da vida, mas como hoje nós estamos falando de reconhecer Deus nessa jornada, eu vou me atentar somente a essa palavra aqui, caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, essa palavra caminho, no original, ela é odos, que significa estrada, caminho dos viajantes. Significa também excursão. Oh, aleluia. Olha que interessante. Jesus diz assim, eu sou a excursão. Oh, aleluia. Quem aqui já fez uma excursão assim, que às vezes você não conseguiu nem dormir à noite, porque amanhã, aleluia, você vai para um lugar que você fica empolgado com aquilo, né? Agora, entenda isso, gente. Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, ele diz que existe uma jornada para se viver com ele. Se Jesus não fosse o caminho, mas fosse só o destino, quando a gente nascesse de novo, a gente morria. Está comigo? Quem quer aqui nascer de novo? Aleluia. Da pessoa, nasci de novo, empacota na hora. Mas quando a gente nasce de novo, a gente recebeu o ingresso da vida eterna. Aleluia. Então agora a gente entra para essa excursão e começa uma jornada com ele, porque ele diz, eu sou o caminho. Eu também sou o destino, eu sou a verdade, o que você vai ver no caminho, também sou a vida natural, também sou a vida eterna, mas eu sou o caminho, você vai passar por esse caminho. Quando a Bíblia diz, que Jesus disse, né, eu sou o caminho, eu sou a excursão, dá para a gente entender bem quando ele diz em João 10,10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe? A gente já estava fadado a morrer, já estava condenado à morte. Se Jesus viesse e falasse, ó, eu vim para que tenham vida, pronto, já estava bom. Concorda comigo? Porque alguém que está internado no hospital, gente, tudo que ele quer é ter vida e saúde.
Pergunta lá, se a gente pudesse perguntar agora na UTI. Rapaz, você gostaria de estar aqui ou estar no culto? Rapaz, até os que nem acreditam em Deus falam, no culto. Só para poder sair daquela situação, está comigo? Só que Jesus, ele disse assim, eu não vim somente tirar você dessa situação. Eu vim fazer com que você tenha um percurso, uma jornada de vida de sucesso. Vida, pronto, recebeu vida. Mas vida em abundância. Essa palavra abundância significa mais que o suficiente, sobrando, além do necessário. E não reconhecer Deus nessa jornada, nessa excursão, é não reconhecer a obra de Cristo na cruz. Porque Jesus veio trazer para a nossa vida uma vida próspera. E quando eu falo de prosperidade, eu nem vou falar de prosperidade hoje, pode ficar tranquilo. O pastor vai falar de dinheiro. Não, primeiro, que prosperidade não significa somente dinheiro, como a gente fala nesse lugar. Dinheiro faz parte de uma vida próspera, mas dinheiro, ele é o nível mais baixo de prosperidade. Uma vida de prosperidade significa uma vida plena, significa uma vida e uma vida de abundância. Tem gente que só tem dinheiro na vida, mas não tem nada de abundância. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra o lar. O dinheiro compra uma cama, mas não compra uma noite de sono. O dinheiro pode até trazer, talvez, uma esposa ou um marido, mas não paga a fidelidade daquela pessoa. Quantos estão comigo? Então, vida de prosperidade, um dos significados de vida de prosperidade é uma boa jornada, ou seja, um bom caminho, uma excursão maravilhosa. Amém? Está comigo? E a gente precisa reconhecer de que a gente ingressou, nós estamos nesse caminho. Não reconhecer Deus na jornada é a gente querer somente o destino. E eu sei porque até às vezes as pessoas, a gente fica viciado em resposta. O que é isso, viciado em resposta? Quando a pessoa vai orar, por exemplo, a proposta da oração, uma das definições de oração é comunhão, é conversa, é falar e ouvir. Quantas vezes, é que não é o nosso caso, né? Mas quando talvez outros quando pensam em oração, já pensa logo em pedir alguma coisa. E aí chega, fala com Deus, aí quando Deus vai responder, a gente, obrigado, quero para amanhã, tá bom? Aleluia. Está comigo? E isso o quê? É alguém que está viciado em resposta. Quando Deus, na verdade, o que Ele quer é construir em nós um caráter. E se a resposta que a gente precisa vier na maneira de uma construção? Está comigo? Se Deus não quisesse que a gente vivesse uma boa jornada aqui, como eu disse, a gente aceitava Jesus na hora, morria e ia para o céu. Mas Ele espera que a gente venha ter esse reconhecimento de Deus na nossa vida de livre-arbítrio, que a gente possa, sim, ir para o céu pela graça. Eu sei que a gente não poderia pagar, mas todo mundo que estiver lá vai querer estar lá. E não é uma coisa que Jesus disse, eu pego e trago você para lá. Agora eu estou aqui no céu, eu nem queria na verdade, mas Jesus me trouxe, então eu vou ficar aqui de boa. Não! Ele quer que a gente reconheça de que Ele esteve com a gente aqui nessa terra, tivemos uma boa jornada, desfrutamos da boa mão dEle nesse lugar, e agora a gente chega lá no céu pleno, mas a gente quer estar lá. A gente reconheceu onde a gente passou. Quantos estão me entendendo? O livro de Atos, no capítulo 9, no verso 2, a Bíblia fala aqui de Saulo. Ainda Saulo, né, ele não tinha ainda tido um encontro, né, com Jesus no caminho de Emaús. Mas olha o que diz. E lhe pediu cartas das sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Até os cristãos daquela época, né, da igreja primitiva, eram reconhecidos também como os do caminho. Está comigo? Outro texto que eu acho interessante, que quando a gente não reconhece Deus nessa jornada, a gente começa a não reconhecer, porque a gente gostaria que fosse do nosso jeito as coisas. Esse texto ainda dos discípulos no caminho de Emaús, no capítulo 24, mas no verso 21, para ser mais exato, quando Jesus começa a falar com eles, e eles começam a contar para Jesus, né, o que tinha acontecido.
como se Jesus não soubesse, né? Lógico. E aí no verso 21 eles falam uma expressão interessante. Eles dizem assim, ó, ora, nós esperávamos que... Eu não sei quanto a você, mas eu já pensei essa expressão várias vezes, né? Eu esperava que fosse desse jeito. Eu esperava que fosse desse jeito. E aí, quando eu me dou de cara com a realidade, não foi aquilo. Aleluia. Até cocei minha cabeça, porque eu me lembro, há quase 7 anos, quando a gente chegou aqui em Moreira César, e... sim, a palavra da fé é crer com o coração e confessar com a boca, está tudo certo, é exatamente isso. Mas então eu dei de cara, não com a teoria, mas com a prática. Aleluia. E a prática às vezes não é exatamente assim, você precisa acrescentar junto com a fé. O livro de 1 Pedro diz isso, né? Às vezes a gente quer fazer um bolo, quer fazer alguma coisa lá e a gente quer acrescentar só fé. Mas a Bíblia diz que eu preciso colocar junto com a fé outros ingredientes. A perseverança. É melhor ler. Eu lembrei desse texto e vamos lá ver. Fazer um bolo agora da fé. Vamos ver onde que está isso aqui. Aleluia. Isso está lá em... Deixa eu ver se é 1º ou 2º Pedro aqui. Tenha paciência comigo, gente, por favor. Olha que interessante. Vamos ler. A gente vai ler um texto bem comprido agora, mas é bom. Vai valer a pena. 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3. A partir do verso 3. Diz assim. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha só, foi doado, foi dado. Essa palavra doado fala que foi dado de graça mesmo. Ou seja, a gente não vai precisar pagar por isso. E aqui a jornada, olha, fala 2 vezes vida, presta atenção nesse texto. Todas as coisas que conduzem à vida, fala da vida cotidiana, e a piedade. Essa palavra piedade significa vida com Deus. Então você percebe que, visto como pelo seu divino poder, tudo que diz respeito à vida e à vida com Deus foi doado de graça para nós. E aí continua. Aqui é o acesso, né? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Agora, a partir do 5, olha só. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Ué, não é só fé então? Eu preciso associar alguma coisa com a fé? Pastor, eu achei que era pela fé que a gente conquistava as coisas, mas não é? Eu achei que era crer com o coração e confessar com a boca. Sim, é, mas então e se não acontecer na primeira? Eu vou desistir? E se não se manifestou ainda de cara? Não dá certo a palavra? Não funciona? Porque aqui ele diz, reunindo, verso 5, reunindo toda a vossa diligência. Essa palavra diligência fala de um cuidado, de uma atenção, de ficar atento àquilo. Então reúna mesmo toda a sua atenção àquilo ali. Reúna e assim associe com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Nossa, quanta coisa, pastor. Eu achei que era só pela fé. Eu também, quando eu cheguei aqui. Aleluia. Há 7 anos atrás, quando eu cheguei, eu achei que eu ia chegar aqui, ia ter um tapete vermelho, talvez me recebendo e dizendo, pastor, que bênção que você chegou, aleluia. A salvação de Moreira César, oh, aleluia, meu Deus, Hosana, né, aleluia, eu vindo no jumentinho, só que não, muita gente às vezes medindo, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se está aqui mesmo na Bíblia o que ele diz, até que está, mas não concordo, mas volto no próximo culto para ver se é verdade isso mesmo, sabe assim? Mas a permanência nessas coisas trouxe para nós essa virtude, o conhecimento, essas coisas que a gente teve que associar
com a nossa fé é que traz para a nossa vida aquilo que manifesta aquilo que a gente está crendo, melhor dizendo. Quantos estão me entendendo? Sabe? E quando eu cheguei aqui, eu me lembro que, como a Maria disse no domingo passado, só tinha 6 pessoas nesse lugar, contando comigo, com a Maria. E à medida em que o tempo passou, eu falei para o pastor José Roberto, né? Pastor, eu preciso de ajuda. O senhor não acha que a gente poderia mandar alguém lá em Moreira para, sei lá, né? Fazer um louvor, tocar um violão, ajudar a gente? Porque quando a gente chegou aqui, tinha culto na terça, na quinta, era antes da pandemia, né? Terça, quinta e domingo. E então, assim, era eu que ministrava todos os cultos. Em 2 meses ministrando, terça, quinta e domingo, já tinha acabado todos os exemplos, todas as ministrações. Eu falei, pastor, não sei mais o que eu vou falar. E agora, nossa, e era o mesmo povo, aleluia. As piadas que eu conto, às vezes é sem graça, eu sei disso, não tem problema. A Gláucia ria, não sei se por educação, porque era engraçado mesmo. E aí, meu Deus, até hoje eu não sei, mas tudo bem. Mas, né, vai. E aí eu lembro que o pastor falou assim, não pode não vou mandar ninguém. Rapaz, pensa numa alegria e um gozo que subiu no meu coração, né, com relação à pessoa dele. E eu fiquei pensando, será que ele não vê que a gente precisa de ajuda? Eu estou igual os discípulos no caminho de Emaús, indo para um lugar e não reconhecendo que Deus estava nos forjando naquele lugar. E querendo que as coisas acontecessem, porque na minha cabeça eu estava assim, eu pensei que seria assim, mas hoje, 7 anos depois, eu dou graças a Deus, porque o pastor foi firme comigo e não mandou ninguém. Porque se mandasse, a gente ficaria apoiado na fé dos outros. Quando a gente precisa, é juntar com a nossa fé essas coisas aqui. E assim como um bolo, cada um desses ingredientes precisam ser colocados na quantidade certa e na hora certa. Quem está comigo? Amém. Se eu vou fazer um bolo de cenoura, não é porque não tem cenoura que eu posso colocar mais ovos. Ou não é porque acabou o ovo que eu acrescento mais trigo. Está comigo? Eu preciso associar com a fé o conhecimento. O conhecimento do quê? Das Escrituras, do que a Bíblia diz a seu respeito. Se eu não tenho conhecimento do que a Bíblia diz a meu respeito, como que eu vou crer naquilo que a Bíblia diz a meu respeito? Como que eu vou ter a base para poder crer, para poder confessar? Como que eu vou saber se é a vontade de Deus ou não que eu venha prosperar, quando na verdade eu nem me envolvo com as coisas? E isso faz com que a gente não reconheça Deus no caminho que a gente está passando e viva uma vida de murmuração. Quando eu digo que a gente está viciado em resposta, gente, eu digo, Noé, por exemplo, em Gênesis 6:8, a Bíblia diz assim, porém Noé achou graça diante do Senhor. Aqui é a primeira vez que a palavra graça aparece, né? Charis. E assim, graça, uma das definições a gente sabe, favor imerecido. Mas eu particularmente gosto mesmo de uma definição que diz habilidade. Você pode repetir comigo essa palavra? Fala assim, habilidade. Por que habilidade, pastor? Habilidade para a gente produzir resultado onde a gente não consegue sozinho. Está comigo? Porque se a gente fica, e é uma verdade, graça sim, é favor imerecido, nós estamos, foi pago um preço que a gente não poderia pagar mesmo, de jeito nenhum. Mas às vezes muita gente foca tanto no não merecido, que não recebe da graça. Se torna indigno. Não, eu não mereço, porque eu não mereço. Tudo bem, você não merece, mas Deus decidiu te dar e acabou. E graça é favor imerecido, sim, mas também é habilidade para produzir resultados onde eu não consigo sozinho. Então, assim, eu não consigo, mas como eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida e Ele me mandou para aquele lugar, então é pela graça que eu vou fazer. Porque a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Então, alguns estudiosos acreditam que a arca demorou 100 anos para ser construída. Mas, enquanto 100 anos demorou para construir a arca, em 100 anos Deus construiu Noé.
quanta coisa a gente não foi construído nesses 7 anos, do início dessa igreja até hoje. Graças a Deus que a gente passou a crer em coisas e agora a nossa fé pode sustentar o que está por vir. Se as coisas fossem entregues para nós direto, sem a gente ser construído e reconhecer Deus nessa jornada, o lugar onde a gente gostaria de chegar poderia ser a nossa queda. Está comigo? Que a gente está crescendo, e agora à medida em que a gente cresce, coisas maiores são confiadas a nós, mas a gente precisa também ter maturidade para receber aquilo. Eu não sei se você lembra, quando foi a primeira vez que você teve a chave da sua casa na mão. Nossa, que responsa. Meu Deus, né? Agora eu tenho a chave de casa. Talvez você pode pegar aí, Bel, o João, ele cresceu, mas você daria a chave da sua casa para ele? Ele tem responsabilidade ainda para ter a chave? Lógico que não. Mas não significa que ele não cresceu até certo ponto. Mas não significa também que ele não vai crescer e não vai pegar isso. Está me entendendo? O livro de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, fala lá daquela passagem, né, de quando Jesus ele repreendeu a tempestade. Olha o que diz no verso 35 de Marcos 4. Ele diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Uau! Quando Jesus disse, passemos para outra margem, significa que a gente vai passar para outra margem. Entenda, o fato de Jesus ter dito que a gente vai chegar na outra margem, não significa que não possa ter uma tempestade no caminho. Eu só preciso crer na palavra que foi enviada para mim. A gente vai passar para outra margem. Está comigo? E aí a gente sabe da história, o que aconteceu? No caminho, na jornada, houve uma tempestade. E aí os discípulos acordaram Jesus, porque ele estava descansando no quê? Na palavra que tinha saído da boca dele, ele já tinha estrutura para isso. Passemos para outra margem. Então agora eu descanso, mesmo na tempestade. Porque como disse um homem de Deus, a tempestade que a gente não consegue descansar no meio dela, a gente não vai ter domínio sobre ela. E quando eu falo que a gente está viciado em resposta, é porque os discípulos acordaram Jesus: mestre, você não se importa que a gente vai perecer ou que a gente vai morrer? E aí Jesus vai, repreende a tempestade, que sim, se não fosse repreendido, iria morrer, mas em nenhum momento ele disse assim para eles: olha, é isso mesmo, viu? Eu estou no barco, como a gente já ouviu antes, né? Se Jesus está no seu barco, aleluia, você não vai morrer. Não foi isso que ele disse. Ele disse assim: homens de pequena fé, por que você mesmo não resolveu essa treta? Ele não disse para os discípulos assim: olha, todas as vezes que você tiver um problema, me procure, viu? Porque eu aqui vou repreender a tempestade. Ele disse assim: ó, rapaz, o que aconteceu aqui, vocês poderiam ter feito. E quando eu digo que a gente está viciado em resposta, é porque a resposta veio, aconteceu, a tempestade foi acalmada, né? Vamos dizer assim. Mas eu não quero viver uma vida em que as tempestades da minha vida são aquietadas, assim eu posso dizer, e não agradar a Deus com a minha fé. Porque se fé é a única maneira de agradar a Deus, aquilo que vai contra a fé, a Bíblia diz que o que não é fé é pecado. Então eu posso às vezes até ter uma resposta que chegou para a minha vida, um questionamento respondido, uma salvação, um milagre, alguma coisa, mas aquilo está mais ligado à misericórdia de Deus do que à minha fé que agradou a Ele para conquistar. Isso significa então que eu não fui construído, que eu ainda sou uma criança, que Deus não pode contar comigo. Está comigo, gente? Pelo amor de Deus, eu estou... É que você estava olhando assim, né? Eu falo de... eu anotei algo interessante aqui que diz assim, ó: quem não tem a visão da casa pronta, não suporta a obra. Obra dá trabalho, obra suja, obra, eu vou te dizer, cansa. Mas o resultado final todo mundo quer. E é gostoso mesmo, vale a pena. Vale a pena, eu aconselho você, se está fazendo obra, faça mesmo, aleluia, não desista. Não desista. Nós começamos uma lá em casa, que eu não sei nem quanto tempo faz mais. Quem já foi lá já viu. Você sabe quanto tempo faz, Maria? Não, melhor não falar, né? Aleluia. Senão vai entristecer meu coração aqui, né? Deixa eu ficar feliz, né? Aleluia, né?
Mas eu me lembro uma vez que a gente estava sentado lá e uma pessoa disse assim para nós, né, vendo a obra, as coisas, né? E a pessoa disse assim, rapaz, vocês foram guiados mesmo para fazer esse negócio aí? Porque não é possível que não acaba, parece a basílica. Aí ela não disse isso, né, eu que estou falando. Mas aí eu fiquei pensando, mas não respondi, né, em respeito, lógico. Mas pensei, tá, tudo bem, pode não ter acabado ainda, mas um dia vai acabar. Amém. E se eu não começo, nunca acaba. Isso. E não reconhecer a Deus que tem suprido até aqui, tá bom, eu gostaria que fosse mais depressa mesmo, mas não está sendo, mas não significa que não está acontecendo. O fato de não acontecer na velocidade que eu gostaria, não significa que Deus não está se movendo. Será que a velocidade que poderia ser maior está mais ligada à minha crença, ou ao suporte que eu tenho, à estrutura que eu tenho, ou a Deus que não tem poder para fazer? Eu vou te dizer, está mais ligado com a gente do que o próprio Deus. E eu posso te provar isso pela Bíblia, porque quando Deus disse assim, ó, eu vou tirar esse povo do Egito e vou levar eles para uma terra que eu já dei, uma terra que mana leite e mel, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, que era uma jornada de 11 dias, mas demorou 40 anos. Por quê? Porque não reconheceram o Deus na jornada. Estava sempre murmurando. Hebreus no capítulo 3, no verso 19, para ser bem exato, diz que não puderam entrar, onde? Na terra prometida, por causa da incredulidade. Essa palavra incredulidade significa uma incapacidade de reconhecer a Deus na jornada. Ou de ser convencido pela palavra, perdão. Também de reconhecer a Deus na jornada. Sabe, gente, reconhecer Deus na jornada é como andar de bicicleta. Se a gente sobe na bike, você tem que ficar constantemente pedalando, porque senão você cai. É ou não é assim? Quem sabe andar de bicicleta aqui? Pastor, quem sabe andar de bicicleta? É uma pergunta absurda. Não, tem gente que não sabe. Teve uma vez que, acho que em Moreira, né? Lembra que a gente estava comendo um lanche ali na Sol, eu não lembro mais nem quem. Tinha um pessoal com a gente assim, aí começaram a combinar de andar de bicicleta, que nunca aconteceu até hoje, mas tudo bem. E aí, enfim, mas estavam combinando ali, né? Vamos andar, vamos fazer, vamos não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tinha uma que estava só quieta, né? Assim, né? Daqui a pouco ela, ai gente, vou falar, falei, pronto, não sei andar de bicicleta. Aí todo mundo ficou, né? Falou, louco, nessa idade não sabe andar de bicicleta? Por isso é normal, às vezes não sabe. Então andar de bicicleta é assim, você sobe e você tem que pedalar. Se você para de pedalar, ela até vai durante um tempo, mas depois ela para de novo. E eu aconselho a você, gente, não pare de pedalar. Porque quando a gente para de pedalar, depois o esforço para fazer a bike andar de novo é maior. Ao passo que a gente poderia estar indo nessas pedaladas e fica cada vez mais leve. Eu sei que está chegando um tempo de uma marcha mais leve. Houve um tempo de uma marcha mais pesada, que a gente tinha que colocar mais força. Tivemos uma reunião com o grupo do diaconato aqui, na terça-feira. Eu achei interessante um dado estatístico, né, que a Malu trouxe. 40% dos diáconos hoje na igreja vieram nos últimos 6 meses. Ou seja, uma marcha mais leve. E eu vou te dizer, vai vir mais gente. O que eu preciso? Dizer sim, estar em movimento, continuar me mexendo. O sim, a vontade de Deus, traz benefícios para nós que a gente não tem nem ideia. Semana passada, por exemplo, eu me lembro que eu estava no culto lá em Guará, aí a Bel me ligou, e aí eu, vou atender não, estou no culto, né, aleluia, né, pensei, às vezes ela não sabia que eu estava no culto, tá tudo certo, né, Bel, eu entendo isso, eu sei. Aí ligou de novo. Quando ela ligou de novo, eu falei, é sério, cara, ela sabe então que eu estou aqui, eu vou atender. Daí eu fui lá fora atender, a Bel falou assim, ó, eu estou aqui na igreja, porque o Marco tinha passado por aqui para trocar a caixa acoplada da descarga do banheiro masculino. E aí eu não sabia, ele tinha falado com a Bel, se a Bel poderia passar aqui durante a noite, na noite da terça-feira da semana passada, para conferir se havia algum vazamento ou não. Nessa que a Bel veio, ela me ligou porque ela achou um frango na igreja. Sério? Aí eu falei, Bel, não é meu não, esse frango é do Marco. Ele que teve aí, pode ligar para ele, e o frango é dele. Agora, se ele já foi embora, aleluia, recebe aí, né? E aí, ela disse que ligou para o Marco, e o Marco falou que o frango não era dele, era meu. Eu não estou pedindo frango não, até porque a pessoa que deu, não estou, gente, verdade. Vou beber água depois dessa, aleluia.
Mas é que eu achei interessante. Aí eu descobri, né, que a pessoa que me deu o frango esqueceu de falar, daí ficou na geladeira. Então nem eu sabia que era meu. Aí a Maria disse, o lugar da obediência é o lugar da provisão. E é isso mesmo. O sim que Abel deu para o Marco, quando ele pediu para ela, passa lá na igreja, trouxe a mistura da janta. Aleluia, olha que benção. E ela disse que estava gostoso, não estava? Aleluia. Então, imagina se ela diz assim, ah não, vou nada, tá frio, vou ficar em casa. Eu sei que é um exemplo simples e frango, pode ser talvez para você uma coisa simples, mas trouxe para ela um benefício. Eu preciso reconhecer que Deus promoveu para ela algo, um benefício, pelo fato de ela ter dito sim. E esse sim não foi nem para o pastor, esse sim foi para a obra. Porque não foi nem eu que pedi, foi o Marco que pediu para ela, mas a prontidão no coração, essa disponibilidade trouxe o benefício. Porque a gente corre o risco às vezes de, Marco, vou nada, assim, não, se o pastor não pediu eu não vou. Se fosse pastor eu até ia, de saco cheio, mas ia. Está comigo? Aleluia. E assim, à medida em que o tempo passa, o tempo voa, eu sei que a poupança Bamerindos, né? Quem lembra dessa propaganda? Nem existe mais, né? Aleluia. Quem continua numa boa é a palavra, tá bom? Porque quem continua numa boa é a gente que está firmado na palavra. A poupança Bamerindos já acabou faz tempo. Agora, olha que interessante o que acontece quando a gente não reconhece Deus na jornada, a gente não presta atenção na estação presente. O livro de Mateus, no capítulo 16, e a partir do verso 21, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos. Para aqui um pouquinho, só para a gente explicar o contexto aqui. Essa expressão que diz aqui, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. Desde que tempo? Os versos anteriores contam, é aquela passagem que Jesus está junto com os discípulos e pergunta para eles, né? Quem dizem que eu sou? E então, a resposta de Pedro foi a resposta correta, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para eles e pensa, meus filhos cresceram, aleluia. Que bênção os meninos. Os meninos cresceram, aleluia. Chegou entendimento, chegou revelação. E à medida em que a revelação da palavra chega, eu posso agora dispensar mais para eles. Porque a palavra igreja e as chaves do reino dos céus não foram entregues até que essa revelação chegasse. A partir do momento que essa revelação chega, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, pronto, crescemos em revelação, agora nós sabemos quem somos, então o céu disponibiliza do seu favor para a nossa vida. Então é desde esse tempo que os meninos cresceram, que agora eles têm as chaves do reino dos céus, eu começo então a explicar para eles coisas que eu não expliquei antes. O quê? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pronto, cresceram, agora vocês vão ver que tem às vezes alguns percalços nessa jornada, mas vai ressuscitar o terceiro dia, não vai ficar morto. Quantos estão comigo? Então o texto continua dizendo assim, ao terceiro dia, cadê? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aqui deixa claro que existem coisas de Deus e coisas de homens. O que acontece também? O fato de Pedro ter tido aquela revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo,
trouxe para eles uma nova estação. Sim, agora o céu dispensou mais coisas para eles, está tudo bem, é exatamente isso. Mas o que acontece também? O fato de eu estar em uma nova estação, eu preciso reconhecer nessa estação qual é o meu campo de atuação e a minha área de influência. Pedro, o seu tempo ainda é de ouvir e não de falar. Está comigo? Porque eles já estavam em uma nova estação, mas aí quando Jesus agora, porque foi dispensado para eles novas coisas, ele começa a explicar outras coisas para ele, que ele iria sofrer, mas que iria ressuscitar. Pedro tem a grande ideia agora de mudar o ministério, de mudar a visão e falar: Jesus, não, eu tive uma ideia melhor, em vez de passar pela cruz, de modo algum vai acontecer isso. Coisa de homem, você ainda está no tempo e na estação de ouvir, não da de falar. Eu estou aqui, tenho a visão, eu vou te dizer, isso é preciso. Então eu não estou dizendo, Pedro, que você não é importante ou peça fundamental desse tabuleiro de Deus. Eu só estou dizendo que esse não é a estação de você falar. Vai chegar, mas por enquanto é a estação de ouvir. E esse que é o problema. Por isso que a gente fala, tem que ir no rema, tempo de preparação, não é tempo perdido. Agora, não significa que porque está lá, e eu não estou dizendo que isso acontece aqui, pelo amor de Deus, porque algumas coisas chegaram para nós, e a gente tem agora essa revelação, e eu digo, essa revelação para Pedro foi algo que o Espírito disse. Jesus disse isso para Pedro, ele disse assim: não foi carne e sangue que te revelaram, foi meu Pai que está no céu, ou seja, foi o próprio Espírito de Deus que revelou isso para ele. Mas calma, Pedro. Você ainda está aprendendo a ser guiado, você ainda tem aprendendo a essas direções, percepções, notas. Não é porque você teve uma nota que você tem que falar. Como você está me entendendo? Nem toda nota eu tenho que falar. Aleluia. Então, faz a gente não perceber a estação que a gente está e fica querendo mudar a estação que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma estação de crescimento, de favor e tudo mais, está tudo bem. E Deus está disponível para entregar cada vez mais acesso do céu aqui na terra para a gente viver. Mas se a gente forçar uma porta para entrar numa estação que a gente não deveria estar, fica ruim. Essa semana, na terça-feira, né, a gente estava aqui na reunião do diaconato também, daí a gente trouxe as camisetas que chegaram, né, do povo mais feliz da terra. E você que encomendou a sua, pode procurar a Aline no final, que ela vai ter o maior prazer de entregar para você. Aleluia, né, Aline? Mediante o Pix, ela falou, é ela que falou, assim. Brincadeira, né? Mas eu achei engraçado que a gente estava ali depois, no final, né, da reunião, elas estavam ali separando as camisetas, né? Estava a Maria, estava a Aline lá na minha sala ali, né? Aí eu entrei na sala e vi a Cris também sentada na minha cadeira, né? Aí ela estava assim: pastor, estou aqui na sua cadeira, tal, não sei o quê, né? Pode ficar aí? Eu falei: pode, tranquilo, pode ficar aí. Só que assim, esses dias você estava aí reclamando de um. Agora, imagina você sentar nessa cadeira e ter que cuidar de todos. Lembra disso, Cris? Eu estou falando isso porque não tem nada, ela é de boa, não estou reclamando, ela não fez, está tudo certinho, viu, com a Cris? Só estou dando um exemplo de que a gente, às vezes, quer sentar numa cadeira que a gente não tem suporte para aquilo. A cadeira você olha e fala assim: pode até ser confortável a cadeira, mas eu vou ter suporte e estrutura para aguentar o peso da responsabilidade daquele lugar? Porque Pedro, não é porque você recebeu uma revelação que agora você pode falar para Jesus o que ele tem que fazer, lindão. Aquele que fala, fale de acordo com os oráculos. Então falar traz muita responsabilidade. Amém, gente? Aleluia. Quem está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Eu não sei quanto a você, mas eu amo ter o pastor José Roberto sobre a minha vida. Porque as decisões que eu preciso tomar com relação à igreja, ministério, aquelas coisas, eu vou perguntar para ele. Porque daí quando ele diz faz isso ou faz aquilo, faz assim ou faz assado, cara, a responsabilidade está com ele, não está comigo mais. Aleluia. E nem adianta pensar, se der errado, não vai dar errado. Amém. Tá bom? Vai dar certo, porque estar debaixo, aleluia, é tão seguro que eu preciso estar debaixo confiando que o outro é inspirado para falar o que eu devo fazer. Aleluia. Amém. E não me sinta ofendido também.
quando ele me diz, arreda Satanás, né? A sua ideia é coisa de homem. Tá comigo? Não, assim, então agora eu vou largar do ministério. Ô louco, ontem você estava inspirado e hoje só porque errou uma vez agora vai querer sair? Não, gente, calma. Nem sempre a gente acerta. Em Marcos, no capítulo 9, no verso 3, Pedro dando outra aqui, né? Mas eu vou falar uma que ele acertou, pode deixar, eu já estou encerrando já. Ô Marcelo, bota um fundinho aí para nós, por favor, para pensar que está acabando mesmo. No capítulo 9, no verso 3, Jesus ele foi para o monte lá, né? E ele levou os 3 meninos com ele lá, né? Pedro, Tiago e João. E aí diz que eles estavam lá orando e aconteceu algo. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra as poderia alvejar. Eita glória, imaginando o nível de brancura que estava a bata lá de Jesus, né? Ah, se todo branco fosse assim, né? Apareceu-lhe Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, olha que interessante, estava ali Jesus, Elias e Moisés. Acredita-se alguns que ali, naquele dia, era o encontro mesmo de toda a Escritura. Jesus, a palavra, se encontrando com Moisés, a lei, e Elias representando os profetas. Então estava ali o Novo Testamento, o Antigo Testamento, junto com os profetas, todos se encontrando ali no mesmo lugar. Pensa que lugar maravilhoso. E Pedro, Tiago e João estavam ali. Aí Pedro tem a grande ideia, tomando a palavra. Cara, se estiver num ambiente desse, fica quieto, cara. Tá comigo? Fica quieto. Porque é tempo de ouvir, não é tempo de falar. Você acha que toda a Escritura, os profetas, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, tudo junto num lugar, é você quem vai ter a palavra? Eles vão sentar para te ouvir? Sério? Tony Cook escreveu livros que eu aconselho você a ler. Escreveu Qualificados, Em Busca de Timóteo, Em Busca de Paulo. Escreveu Graça, o DNA de Deus. Escreveu O Fim da Igreja Espectadora. Escreveu também Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus. Um monte de livro, alguns aqui que eu citei, alguns já leram. Esse homem de Deus, ele disse assim: eu dou graças a Deus no ministério por vezes que eu não falei mais do que por vezes que eu falei. Amém? Tá comigo? Eu não estou pedindo para ninguém ficar quieto, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu só estou falando para que a gente venha reconhecer a estação que a gente está. E o fato de a gente reconhecer a estação que a gente está faz com que a gente não fale demais, não faça besteira, não se comporte errado quando deveria se comportar corretamente. E isso faz com que a gente... Esse é um problema de não reconhecer Deus na jornada. Pedro, ele não reconheceu que era um privilégio para ele estar naquele lugar. E aí ele tem a ideia de tomar a palavra e diz assim... tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui. Sim, é bom estarmos aqui. Ele sabe disso. E que façamos 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés, a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer. Então, se você não sabe o que dizer, fica quieto. Tá comigo? Aí eu não sei o que dizer, então eu vou falar um negócio. Não, cara. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir, olha a instrução. Veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, Pedro, escuta o que Jesus vai dizer. Amigo, em Atos no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aqui é o tempo de falar. Aqui era o tempo que Pedro, ele já tinha pregado, 3.000 almas tinham sido batizadas, e agora ele tem que explicar agora
para os fariseus da época o que aconteceu, o que estava ali. Então ele vai explicar. Então nessa explicação aqui já diz que como que pode um homem que é inculto, iletrado, agora falar com tanta eloquência e ser desse jeito? E então reconheceram que Pedro passou pelo processo, que esteve com Jesus. Pedro, agora sim é tempo de você falar. Teve o tempo de ouvir, teve o tempo de preparo, e vai chegar o tempo de falar. E quando chegar o tempo de falar, se passou pelo processo correto, cara, vai ser um estouro. O problema é quando a gente quer o tempo de falar antes de passar pelo processo, e daí fala o que não deve. Amém? Tá comigo, gente? Eu estou falando de reconhecer. Quando eu falo de reconhecer a Deus na jornada, é reconhecer, gente, que o tempo que às vezes eu estou sentado na igreja ouvindo é um tempo de preparação para a minha vida. É um tempo de que eu estou sendo estruturado, eu estou sendo fortalecido, eu estou recebendo da palavra, para que quando chegar a minha vez, eu vou chegar tão fortalecido que quando eu abrir a boca já vai ser igual um monte de coisa assim. Os demônios não vão nem manifestar quando você for pregar, porque eles vão estar... Eu que não sou louco de entrar naquele lugar ali. Aleluia. Tá comigo? E o que acontece então? O grupo de louvor pode vir para cá, que eu já estou encerrando mesmo. Por favor, gente. Naquela passagem mesmo, lá de Lucas 24, quando os discípulos começaram ali, né, os dois no caminho de Emaús, e reclamar para Jesus, falar: poxa, eu achei que ia ser desse jeito, eu achei que ia ser de outro. E aí a gente começa a questionar, né? Eu gostaria que fosse desse jeito, eu gostaria que fosse de outro. Jesus, ele diz algo no verso 25, olha o que ele diz. Ele disse assim, ó: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Você sabe o que significa essa palavra nécio, né? Jesus chamou eles daquilo mesmo, de nécio, porque eles eram tardios em crer. Hebreus no capítulo 3, verso 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade. Olha, Deus considera então incredulidade perversidade. Às vezes a gente associa a perversidade somente a beber, fumar e dançar colado, mas se fé é a única maneira de agradar a Deus, o texto aqui diz: jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. E aí o que acontece? Que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente. Então, se você vê alguém na igreja que está meio borocochô, mais para baixo, chama a atenção dele, fala: ô varão, cadê você nos cultos, cara? Antes você estava mais animado, faz tempo que eu não vejo você dar uma carreira, glória a Deus, você anda meio brocochô. E eu sei que quando alguém chama a atenção da gente, a gente não gosta. Eu não gosto quando a Maria me chama a atenção. Não gosto mesmo. Eu vou falar: não, obrigado, Maria. Não, não gosto. Eu penso que ela nunca me chama atenção. Nossa, cadê a fé? Nossa, cara. Olha. Não, velho, quantas vezes você me chama a atenção que eu não tô na fé, né? Alguma coisa assim, né? Que a gente fala: não, tô só falando, tô só conversando. Mas tá falando incredulidade, então para. Eu falei: nossa, tá bom, então também não vou falar mais, né? Não é aquela coisa, né? Assim, né? Já que é melhor não falar mesmo. Vai falar besteira, não fala. Mas daí eu fico pensando: não é gostoso mesmo que alguém me chame a atenção. Mas graças a Deus que alguém me chama. Graças a Deus que alguém me chama. Pelo menos eu saio daquela condição de incredulidade e volto para me atentar, sabe? Ei, Deus está fazendo, rapaz. Fica ligado aí na estação que você está vivendo. Só a última aqui para a gente encerrar, para que a gente venha ficar ligado mesmo no que Deus está fazendo. Números, capítulo 21 e o verso 5 diz assim, ó: o povo falou contra Deus e contra Moisés. Aqui é porque eles estavam reclamando que não tinha comida, eles estavam com fome, eles queriam algumas coisas lá e começaram a reclamar de Deus, consequentemente reclamaram do pastor também. Aleluia. Você pensa que não?
Inocência da minha parte, achar que a pessoa só vai falar de Deus e não vai falar do pastor. E aqui diz que eles reclamaram de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto? Aleluia. Onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Aqui eles estavam até reclamando do maná. Sabe, essa palavra vil fala de algo desprezível, sem valor. Imagina, Deus está te dando, e a gente chamando aquilo que Deus nos dá de vil, de desprezível. Nossa, é possível que não arrumaram o banheiro da igreja ainda. Não, a gente vai arrumar, pode ficar tranquilo. Ele vai ficar chique, em nome de Jesus. Eu não aguento mais passar nesse corredor aqui quando chove, porque assim, vai ficar bonito também. Vai ficar tranquilo, em nome de Jesus. Esse corredor vai passar por uma revitalização. Porque quando eu reclamo daquilo que Deus me dá, e não há gratidão no meu coração, eu não reconheço que é Deus na minha jornada, que é Deus cuidando de mim todos os dias. A mensagem desse texto diz assim: mas o povo ficou impaciente e irritadíssimo durante a jornada. É isso que fez ficar 40 anos lá naquele lugar. Mas em nome de Jesus, foi dito a nosso respeito que 2025 seria o ano de galardões e recompensas. Eu estou te falando isso porque a gente já está hoje no dia 19/6. A gente já está prestes a entrar no último semestre de 2025. Pastor, o último semestre? Daqui a pouco tem gente aí que estava crendo lá no Rema, já está de férias. Olha como é que passa rápido. Daqui a pouco a gente já está aí vendo as lojas enfeitadas do Natal. E a gente já está pensando na ceia. Aleluia. Passa muito depressa, gente. O tempo passa. Mas as coisas que Deus tem prometido para nós, eu não vou virar esse ano de novo sem ver algumas coisas manifestas e materializadas, tanto na minha vida, quanto na vida da minha liderança, quanto na vida do povo daqui dessa igreja e também nessa igreja. Eu não aceito mais viver uma vida de murmuração, uma vida de não reconhecer que Deus nos trouxe até aqui, para que isso venha travar o que a gente tem para frente. E ter fastio desse pão vil. Foi Deus quem deu. E eu vou reconhecer que foi Deus que me deu. Êxodo, no capítulo 16 e no verso 7, quando Moisés anuncia para o povo que teriam todas as manhãs o pão, que teriam todas as manhãs o maná, Deus ele anuncia o maná como se fosse a sua glória. Diz assim o verso 7: e pela manhã vereis a glória do Senhor. Oh, aleluia. Então todas as vezes que a gente vê um prato de comida, talvez não é a mistura que você queria, mas aquilo ali é a glória de Deus. Aquilo ali é o cuidado de Deus para a nossa vida, porque Ele não está deixando a gente passar fome. A palavra de Deus diz: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso eu sei que todas as contas vão ser pagas, todas as coisas serão colocadas no lugar. Eu não vou reclamar na fila do banco, pelo contrário, eu vou ser agradecido porque eu estou naquela fila pagando a conta. Muitos gostariam de estar naquela fila, mas não tinham o dinheiro para estar. Quem está entendendo? Salmo 78, 23 ao 25 diz assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Você pode ficar de pé, por favor? Quero te convidar a gente a orar e reconhecer a Deus que nos trouxe até aqui. E esse Deus que nos trouxe até aqui tem assim trazido mesmo sustento, tem trazido provisão, e eu sei que haverá aumento, haverá favor, eu sei disso,
E uma vida de gratidão, gente, uma vida de gratidão, ela promove o que? Aumento. Eu nem vou falar de dízimo hoje não, deixa que enquanto a gente canta essa canção, você pode ir ali na maquininha de cartão, os diáconos vão passar os envelopes aí, se você precisa, levante sua mão. Mas eu quero falar algo sobre gratidão para você. A Bíblia diz assim que tinha 10 leprosos. 10 leprosos, gente. Naquele tempo, essa doença já era uma sentença de morte. Eles não tinham como viver muito tempo mais, está comigo? Mas a Bíblia diz assim que eles tiveram um encontro com Jesus e Jesus disse para eles assim: vai lá se lavar no tanque. E quando eles foram, eles se lavaram e foram curados. Mas a Bíblia diz que um voltou. E aquele um que voltou agradecido, rendendo graças ao Senhor. Sabe, a Bíblia não diz a idade deles. Não diz, mas pela expectativa de vida daquele povo naquela época, talvez eles ganharam aí mais 10, 20 anos de vida, talvez, porque eles já estavam condenados à morte, está comigo? Mas aquele um que voltou, pelo fato de ele ser agradecido por aquilo que aconteceu, e essa gratidão no coração dele, trouxe para ele não só a saúde no corpo físico e mais 20 anos de vida, mas trouxe para ele vida eterna. Olha o que a gratidão pode promover. Vida eterna, gente. Muito além do que o nosso dinheiro pode comprar. Muito mais do que a gente pode imaginar. A gratidão no nosso coração, do ambiente em que a gente vive, do lugar onde a gente está, pode nos promover a um lugar muito maior. Aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado. Nós cantamos agora há pouco, Pai, que o Senhor faz um caminho no meio do mar. E sim, nós reconhecemos que o Senhor é a nossa jornada. Nós reconhecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor pode abrir caminhos, Pai, aonde nem estrada tem. Mas muito obrigado, Pai, porque eu sei que nada vai faltar. Como nós temos confessado nesse lugar, Pai. Que nada nunca vai faltar para esse povo. Não haverá doente, não haverá inválido, não haverá ninguém que perece, ninguém que passa necessidade nesse lugar, Pai. Obrigado, Pai, por portas de emprego sendo abertas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo serviço dos anjos que trazem provisão, que trazem promoção para a nossa vida, Pai. E nós reconhecemos o que o Senhor tem feito, Pai. Reconhecemos, Pai, em nome de Jesus, essa boa e poderosa mão do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, por essa jornada plena e completa, Pai, que o Senhor tem para nós, Pai. Aleluia. Nada melhor não há nada. Nada melhor não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor não há nada. Nada melhor não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, Obrigado, Pai. nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus.
Senhor nos torna trouxe até aqui, luto Pai. em festa, O Senhor nos trouxe a até aqui, Pai. vergonha em glória. Obrigado, Pai, Traz porque todas as coisas beleza às cooperam para o nosso bem. cinzas, o Aleluia. Senhor pode fazer. O Senhor nos impulsiona para crer, Traz a Pai, para coisas vida ao maiores. sepulcro, Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Faz nós de queremos te ossos ouvir, nós soldados. desejamos o melhor dessa terra, mas o Senhor, Pai, faz no mar um caminho, trouxe até o esse lugar, Pai. Senhor pode ficamos, Pai, com a tua fazer. Traz a luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às provisão, Pai, em nome de cinzas, Jesus. o Aleluia. Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Presta atenção nisso aqui, gente. Eu mandei isso aqui no grupo do diaconato lá, por causa até da reunião que a gente teve aqui, das conversas que a gente teve. Pode continuar aí, Bel, bem baixinho aqui, ó. Mas olha só, a revelação de uma nova estação na qual estamos entrando deve nos levar a uma intensa comunhão com o Espírito Santo, pois é por meio dela que recebemos a inspiração que precisamos para discernir o tempo e o modo de agir, o quando e o como fazer. Não podemos desprezar a importância dessa inspiração ou ficar indiferentes em relação a ela. Quando a promoção vem cedo demais, alterando a velocidade no processo de alinhamento do nosso caráter, essa antecipação pode resultar em aborto de sonhos. Tão importante quanto ter a habilidade de reconhecer cada nova estação é conhecer as instruções e ferramentas que vamos utilizar nela. É um tempo em que nós estamos vivendo de aumento, de favor, sim, mas é um tempo de a gente reconhecer que Deus, Ele está pronto para nos instruir a coisas que a gente nem estava disposto a viver, mas a gente vai saber o como, o quando, o onde. Cadê a Brênia? Está ali no fundo. Brênia, vou contar rapidamente o que você passou essa semana, pode? Agora eles vão ficar curiosos se você falar não, se falar que não, né? Domingo, gente, o carro da Brênia deu um problema ali. Todo mundo já tinha ido embora, a gente ficou ali tentando fazer pegar o carro dela. Resumindo a história, o carro não pegou, o carro dormiu ali. E aí, ela chamou o mecânico para ver, foi na terça-feira, né, Brênia? Foi terça-feira que o mecânico falou. Então o mecânico sugeriu que poderia ser um dispositivo de um alarme que fica dentro da chave. Então, esse dispositivo não estava na chave, porque a chave acho que caiu, então desconectou, perdeu esse dispositivo, que é um dispositivo, gente, do tamanho de um grão de arroz, de tão pequeno que é, que fica dentro da chave do carro. O mecânico deu essa sugestão para ela e disse assim, ó, se tiver chave reserva, vamos tentar fazer pegar o carro com a chave reserva, porque se ele pegar, esse é o problema, porque a gente não tinha nem identificado qual era o problema. Então, quando vieram aqui com a chave reserva, deu a partida e pegou. Então o mecânico disse, pronto, esse é o problema. É o dispositivo do alarme que fica dentro da chave, que se perdeu, por isso o carro não pega, porque não reconhece. Mas ele disse assim para ela, que esse dispositivo era um pouco valorizado. Era uns R$500, né, Breno? Gustavo? Para fazer uma chave nova. Então pensa, eu não sei quanto a você, mas eu não fico contente de gastar 500 conto à toa, assim, só porque a chave caiu e estragou. Mas ela disse que na terça-feira de manhã, e o acontecido foi no domingo à noite, pensa. Na terça-feira de manhã, ela acordou e disse que Deus falou para ela assim, vai lá na porta da igreja que você vai achar o negócio. Gente, um negócio do tamanho de um grão de arroz, assim, ó.
Ela veio para cá na terça de manhã, na porta da igreja. A igreja estava até fechada, mas estava cheio de carro aí na porta. E você acredita que ela achou? Glória a Deus. Ela mandou a foto para mim do negócio. Um negócio assim, ó, pretinho, pequenininho, do tamanho de um grão de arroz. Achou. Mas por que ela achou? Porque Deus disse para ela: vá lá que você vai encontrar o negócio. Ela estava lá na casa dela. Poderia fazer assim: ah, vou nada. Meu Deus, como é que eu vou achar um negócio desse, uma agulha num palheiro? Mas achou. Achou por quê? Porque estava atenta à voz do Espírito Santo dentro de nós. Eu creio em nome de Jesus para esses comandos mesmo chegando para a nossa vida. E a gente vai reconhecer Deus nessa jornada, que Ele vai dar comandos para nós. Faça isso, faça aquilo. E também vai nos lembrar e falar assim: ei, eu sei o jeito que você chegou aqui, mas eu já estou reconhecendo que você está bem melhor. Aleluia. Mas para essa nova estação que a gente vai viver, eu tenho direções específicas, eu tenho aumento, eu tenho favor. Agora, só continua fazendo a mesma coisa, pelo amor de Deus. Porque a mesma palavra que nos trouxe até aqui é a mesma palavra que vai nos levar adiante. Aleluia. Não é uma nova visão, não é uma nova revelação. Talvez você escute aqui a mesma palavra que você escutou há 6 anos atrás. Talvez o pastor deu o mesmo exemplo, aleluia, mas a palavra se renova a cada manhã. Então, se ela teve poder há 6 anos atrás, porque é a palavra de Deus, ela vai funcionar hoje, porque existe uma graça para hoje. Aleluia. Não é porque ele pregou há 6 anos atrás que não funciona mais. Não, eu já ouvi isso, eu já sei. Não, você não sabe. Você não sabe. Sabe por quê, gente? Porque a revelação da palavra, ela é progressiva. Isso significa que aumenta. Que aumenta. O mesmo Salmo 23:1, Senhor é meu pastor, nada me faltará, funcionou até certo nível lá no passado, mas agora ele funciona a outro nível agora para a minha vida. Porque antes o Senhor era meu pastor e nada me faltará, eu pensava só para mim. Só que agora o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu penso não só para mim, mas para todos vocês e para a igreja. Percebe como aumentou o negócio? E é o mesmo versículo. É o mesmo versículo que está dizendo para mim: ei, Romeu, fica calmo, nada vai faltar. Não faltou para você lá, mas esse mesmo versículo também vai trazer sustento, não só para você, para a igreja Moreira César, mas para todos aqueles que pertencem a esse lugar. Aleluia. Tá comigo? Amém. Aleluia. Eu falo essas coisas, gente, e eu preciso encerrar mesmo, de fato. Pelo amor de Deus, só creia. Pelo amor de Deus, só fica bem, só fica firme. Não desista, associa com a sua fé a diligência, o conhecimento, o domínio próprio. Tem um monte de coisa que você precisa colocar junto nesse bolo da fé, mas quando ele ficar pronto, aleluia. Na verdade, do forno já dá pra gente perceber que tem algum aí fazendo alguma coisa, porque o cheiro já começa. Aleluia. Rapaz, tem alguém fazendo coisa boa ali. A rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, ela está emanando um cheiro daquele lugar, que tem algo no forno que está ali, prestes a ser tirado, que está cheiroso. Então, é o bom perfume de Cristo que está sendo exalado desse lugar. E eu vou querer estar ali só para poder comer um pedaço daquilo na hora que sair. Aleluia. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Claro que o primeiro pedaço em honra é do Senhor, amém, aleluia. Mas que tem algo para a gente desfrutar dessa mesa, tem. Em nome de Jesus. Amém, gente. Eu só vou dar alguns recados para a gente encerrar. Cadê aqui? Ah, é o João que vai dar o recado. Vem aqui, João. Aleluia. Esqueci. Fala assim. Espera aí. Aleluia. Tá sim. Tá. Paz do Senhor. Vocês podem se sentar. E fortalecendo assim
ao Senhor domingo. Depois do culto da família às 18 horas. E as camisetas chegaram. E a reunião sábado na mídia. Não vai embora sem cumprimentar 500 pessoas. Agora acabou mesmo, gente. Aí, assim, que Deus é cada.